Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio eu vou falar sobre um tema bastante interessante que é a revolução do mundo offline por meio do online. E que revolução é essa? Que mundo é esse? Obviamente eu estou falando do mundo da construção civil e os seus ecossistemas e os seus arredores. É um mundo, obviamente, muito conectado ao presencial, ao físico, mas com a tecnologia e, obviamente, catalisado devido à pandemia, a gente tem descoberto novas soluções e soluções essas que têm feito realmente a diferença para todo mundo. Isso que é o legal. E para a gente entender nesse bate-papo, nesse tema, eu convido aqui o Dani Farias, CTO da Juntos Somos Mais. Dani, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Bom dia, Vini. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. E vamos bater um papo aí sobre esse tema aí que é muito interessante, né? Posso dizer que inovador e desafiador, né? Que é Bastante. transformar, né, esse mercado, né? Já estou há 4 anos, né, nesse desafio, né, de digitalizar esse setor, né? Apesar de parecer um desafio, eu posso dizer que me surpreendeu, porque é um mercado que você encontra tanto é, pessoas e empresas, indústrias não digitalizadas, mas indústrias muito digitalizadas, até lojas muito digitalizadas, que às vezes você fala assim, nossa senhora, eles sabem mais de tecnologia que a gente. É impressionante. É impressionante. É um mercado muito legal de trabalhar. Cara, Dani, mas você falou já de um aspecto importante, às vezes esse contraponto, né? Você pode ter uma experiência altamente digitalizada, com um negócio que é um ponto fora da curva, mas infelizmente ainda essa grande maioria, a média é média alta, o mercado não está ainda conectado nesse mundo digital, e muito pelo contrário. Às vezes as relações eles até forçam para com que seja presencial, que ainda tenha um contato mais tradicional, que poderia ser algo muito mais simplificado. Só para dando um grande spoiler aqui, a média ainda é alta desse mundo mais offline? Sim. Esse é um dos temas que a gente debate bastante aqui, inclusive na Juntos, né? Porque é o quanto que a gente investe em tecnologia nos nossos produtos digitais, mas a gente continua investindo muito no nosso próprio time comercial. E quando a gente fala em time comercial, são em pessoas, em times de campo, o quanto a gente está próximo Sim. dos times de venda das indústrias, porque é um setor que depende muito, né? E a gente investe muito nessa relação. E você imagina que um dos nossos produtos, acho que a gente vai chegar nisso, mas nosso principal negócio hoje, que é o nosso marketplace, né? Existe uma relação muito forte ali do próprio lojista de muitos anos com, por exemplo, o vendedor, aquele vendedor que vai ali, que te atende há No 20 balcão? anos na sua loja, há 30 anos na sua loja, do balcão, que ele vai lá com aquele catálogo físico, fala, olha, agora eu tenho Verdade. esse novo item para você vender na sua loja. Então, e essa relação é muito importante, faz toda a diferença para a loja. Então, e essa é uma relação que a gente não quer desconstruir, né? Na verdade, o que a gente quer é evoluir essa relação. Como que, por exemplo, esse vendedor consegue, que ele atendia, por exemplo, 5 lojas por dia pelo trânsito, como que ele consegue, através das tecnologias, atender 10 lojas no dia, né? Então, acho que esse é um pouco do que a gente vem investindo bastante. Então, apesar da tecnologia e dessa inovação, a nossa ideia melhorar essa relação, evoluir essa relação. Então, mas a gente sabe que depende muito ainda desse mundo offline, dessa relação pessoal, assim. Então, a gente investe muito ainda na tecnologia, mas muito nessa relação pessoal ainda e nos nossos times comerciais, assim, que a gente entende que faz parte do nosso setor, sabe? Cara, a gente tá falando aqui de diversos temas, assunto bom assim, a gente já quer falar, já quer entrar no tema principal, mas já fica super empolgado, isso que é o legal, Dani. Mas assim, explica pra gente aqui, quem tá acompanhando, vendo ou nos ouvindo, o que que é a Juntos Somos Mais, por que esse nome, qual é a ideia Bom, de vocês e qual é o propósito, o que vocês realmente estão resolvendo aí. A gente sabe que é uma startup, mas, enfim, explica aí pra gente bem no detalhe, por favor. boa. Bom, a Juntos nasceu em 2018, né? Então nós somos uma joint venture entre as maiores do setor, tá? Então entre a Votorantim Cimentos, a Tigre e a Gerdau. Mas ela nasceu, na verdade, em 2014, tá? Como um programa de fidelidade dentro da Votorantim Cimentos, tá? E aí, em 2018,
foi feito o spin-off e durante esse período, então, a Tiga Gerdau também se interessou, né, por esse programa de fidelidade que estava dando super certo dentro da Votorantim, e a gente decidiu criar uma empresa à parte, tá? E aí foi criada Juntos Somos Mais em 2018. E nesse período também, dentro da Votorantim, foi criado o Marketplace B2B, que na época era uma loja virtual, então era só uma ferramenta, digamos, de venda online da Votorantim. E aí hoje é o nosso Marketplace B2B, então que a gente tem diversas marcas, não só da Votorantim, a própria Tiger, Gerdau e diversas outras, a gente tem até atacadista vendendo dentro desse nosso Marketplace B2B. Legal. Mas acho que o principal objetivo ali é mesmo transformar essa relação entre todos os stakeholders, né, desse setor de material de construção. Então a gente fala da indústria, o próprio varejista e os profissionais de obra, né? Então a gente tem negócios ali para esses três stakeholders, tá? E eu acho que são produtos que se agregam muito, né? Eu acho que não tem uma obra que Exato. minimamente não tem ali a marca ou um produto ou algo correlato dessas grandes três marcas. E esse poder de olhar o mercado, não como concorrente, mas sim como agregador de serviço, possibilita a melhor escolha para o cliente, uma capacidade melhor de se integrar. Igual a gente sabe que, às vezes, a integração de soluções diverge de forma isolada, mas a visão que você apresenta é pelo contrário. Se eu tenho aqui todo um ecossistema já muito bem mais equilibrado, sabendo extrair o que tem de melhor do meu produto, né? Eu tenho melhores resultados, desperdício, eu sei exatamente o que tem que comprar na quantidade certa. Então, eu acho que a benfeitoria, ela está muito voltada para o mercado, mas o usuário final ele acaba também se beneficiando muito desse processo, não é verdade? Sim, sim. É verdade. Então a gente. E um dos nossos negócios, inclusive, que é o Habitíssimo e o Trader, que foram dois negócios que a gente fez aquisição, é muito voltado para o cliente final também, né? Então, como que o cliente final contrata um serviço? Então, desde pequenas. Ah, quero trocar uma lâmpada, quero arrumar, fazer limpeza do ar-condicionado, ou até nivelar um terreno, ou até Sim, grandes reformas, ou grandes obras. E aí, obviamente, a gente também conecta o profissional, então como que o profissional consegue trabalho, como que ele consegue trabalho recorrente. Então, a gente acaba também tendo solução para o consumidor final, né? São negócios, digamos, mais recentes dentro da Juntos, mas a gente também tem, digamos, esse produtos que acaba atingindo também o consumidor final, né? Melhorando também essa experiência no setor, né? massa. Agora, Dani, como é que você falou, obviamente, junção dessas três marcas, um Ghost Marketplace, mas seu papel aí, como é que você chegou nessa tríade aí? Você hoje está coordenando e fazendo esse marketplace cada vez crescer mais. Conta um pouquinho da sua trajetória assim, porque de novo, assunto bom já vai falando e vamos embora aqui. Boa. Bom, eu cheguei na Juntos, então eu vim exatamente quando foi feito o spin-off, então eu vim na criação da empresa e até a maior parte, né, da minha carreira foi em empresas de mídia, então eu passei por até três vezes no Grupo Globo, eu fiquei 7 anos no R7.com, né, que é da Record. Sim, Então, a maior parte da minha carreira foram empresas de mídia, sempre trabalhando com tecnologia. Eu estou no mercado, digamos, profissionalmente desde 2001, então são mais ou menos 22 anos aí de carreira. A maior parte já em gestão de times de tecnologia, muito mais gestão de times de desenvolvimento. E nos últimos legal. anos eu comecei a expandir um pouco mais para times também de dados, infraestrutura, e etc. Então, mais times de tecnologia como um todo. E para mim também foi diferente. Eu lembro quando eu comecei o processo da Juntos foi. Fiquei 4, 5, 6 meses num processo seletivo, porque a empresa estava, né, até em aprovação no CAD, pelo modelo do negócio. Então você imagina, nossa, eu estou saindo de uma empresa grande, né, de mídia, sempre Sim, foi um pouco o meu negócio de carreira. Estou indo para o setor de material de construção, uma startup, começando agora, né? Então, até para mim foi diferente, né? Assim, com certeza. então, mas, nossa, é um setor, assim, encantador, assim, é muito legal você ver o quanto desafio tem, e desafio tecnológico, assim, sabe? Mas o quanto também essas empresas, quando eu falo empresas como um todo, desde
startups, que já são milhares de startups envolvidas nesse Sim. ecossistema, o quanto indústrias, desde indústrias pequenas como indústrias gigantes, você vê próprios casos de Votorantim, Tigo e Gerdau com iniciativas como o Gerdau Next, investindo em diversas startups, você vê casos de lojas também mega tecnológicas, megas inovadoras, e assim, surpreendentes. Você chega na loja, tem lojas com times de tecnologia dentro da loja, que cuidam do Sim. RP, que fazem sistemas dentro da loja, tudo automatizado. E também tem lojas ainda que controlam ali no caderninho, controlam o estoque no caderninho. Assim, então tem de tudo nesse mercado, assim, é muito legal, é um setor muito desafiador, assim. Agora, você obviamente mostra na sua trajetória que veio ali já numa certa experimentação do ambiente virtual e no ambiente on-premise, né, um termo mais técnico que a gente gosta de usar aqui, no mundo real, que são as empresas de mídia, né? As empresas de mídias têm lá as suas duas grandes áreas, né? A gente acha que é só tudo digital, mas pelo contrário, tem muita coisa real mesmo acontecendo e para o virtual também se tornar verdade. Mas, obviamente, quando a gente fala de um setor de construção, vem à cabeça um monte de máquina pesada, um canteiro de obra com areia, com cimento, com vergalhão, com cano para tudo quanto é lado. Uma baita sujeira também, né? Que se a gente olha ali, é um canteiro de obra bem... Para quem não conhece, é tudo muito caótico. Mas como é que a gente consegue, então, hoje, através de uma solução digital, como é que vocês conseguem fazer... transformar essa experiência de não caótico para dizer o seguinte, pelo contrário, dá para a gente botar uma ordem nesse caos aqui e deixar uma jornada mais simplificada. Conta aqui pra gente. Legal. Então, imagina, contando um pouquinho da experiência, eu vou falar um pouco como profissionais, e aí você parar um pouco o que a gente faz para profissionais e o que a gente faz um pouco para o varejo, né? Então, imagina como profissionais. Então, até separar um pouco pré-pandemia e pós-pandemia, né, e o que Ok. aconteceu aí com toda essa digitalização, né? Acho que antes, até da pandemia e toda essa aceleração da digitalização, acho que o mundo dos profissionais, imagina, funcionava muito ali ainda no boca a boca, né? Cara, e normal, e funcionava super bem. Eu acho que hoje ainda funciona assim para muitos profissionais, né? Mas obviamente a pandemia trouxe um desafio muito maior. Então ferramentas como essas, por exemplo, que a gente oferece do Habitíssimo e Trader, que acaba trazendo renda, capacitação e profissional encontrar serviço, né, de um jeito fácil. Então ele consegue fazer tudo pelo aplicativo. Ele consegue serviço, ele recebe pagamento, ele consegue fazer tudo pelo aplicativo. Né? Então o consumidor final acha o profissional, acha um profissional recomendado, e o profissional aceita, ele recebe o pagamento, ele consegue fazer tudo por essas soluções. Então, essa é uma das frentes que a gente acaba fazendo para profissional, né? Então, a gente consegue também fazer capacitação, então ele acaba, obviamente, melhorando, né, o trabalho dele, se qualificando, né? E, obviamente, conseguindo, né, trabalhar melhor e mais trabalho, né? Isso, né, acaba é, trazendo mais benefícios para Sim, ele. sem dúvida. E a gente tem também uma frente de programa de fidelidade, que é o quê? O profissional comprando das marcas que participam do programa, ele pontua, não então como um programa de fidelidade que você tem de cartão de crédito, de milhas aéreas, etc. E ele pode trocar. Então, a gente tem N casos de profissional de obra que às vezes compra ali sempre. Então, por exemplo, você faz a obra na sua casa. O profissional vai lá, compra o material, porque não sei se experiências aí de reforma que você fez, quantas vezes você decidiu, por exemplo, a marca de cimento que você ia utilizar, ou a marca de tubo. Normalmente a gente acaba confiando ali no profissional. Ele é muito influenciador da Ele marca é um que a gente vai influenciador. utilizar, né? Ele é uma Ele é, influência. exato. Ou ele ou o próprio balconista da loja. Então você chega e Sim. fala, cara, quero um tubo X, porque o cara falou que você precisava comprar o tubo X. Ele ali te recomenda, então esse tubo é o da Tigre, tal, é o melhor. Então são perfis ali que são muito importantes para esse nosso ecossistema, que a gente investe muito nesses programas. Então ele pontua, né, quando ele compra dessas marcas, ele pode trocar por uma televisão, ele troca por, é, enfim, por recarga de celular, por vale combustível. Então ele pode trocar ali para ajudar ele no dia a dia. Né? Então essa é uma frente que a gente faz para profissionais de obra. Quando a gente fala do varejista, a gente também tem um programa de relacionamento, tá?
Então, da mesma forma, quando a loja compra, então, dessas marcas que participam do programa, então a loja pontua, então o proprietário da loja, os próprios balconistas ali pontuam, né, e eles também conseguem resgatar prêmios. Então a gente tem casos de loja, por exemplo, que todo o sistema de câmeras da loja eles instalaram resgatando pontos do programa, então eles compram televisão, então eles premiam todos ali os balconistas, enfim, Legal. então eles utilizam ali na loja, né, para recompensar, né, ali todos os balconistas, né, pelas vendas. A gente tem também o próprio marketplace B2B, que hoje é uma dor do lojista, né, então ele pode, por exemplo, fazer compra 24 horas, então qualquer horário ele pode entrar, comprar, repor todo o estoque dele, então a gente tem investido muito, porque é um desafio essa reposição de estoque, a gente Sim. tem visita a loja, a gente sabe, né? Conversa com o lojista, ele fala, eu olho ali na prateleira, aí eu olho e falo, tá faltando tanto, ele vai lá e compra. Então, é uma mecânica ainda muito offline, então onde a gente tem investido muito, e próprio meios de pagamento, né? Meios de pagamento ainda, as indústrias têm meios de pagamento muito tradicionais, então a gente tem um modelo que a gente chama aqui de Pague Juntos, que a gente está oferecendo diversos meios de pagamentos diferenciados, né, oferecendo crédito para a loja, então para a loja poder comprar e reabastecer seu estoque. Então, é o marketplace que a gente tem investido bastante, além de capacitação. Então, como que a gente capacita a loja, os balconistas, né, para eles poderem vender melhor, comprar melhor, né? Então, como que a gente traz mais inteligência para a loja? Então, o que o mercado está fazendo? Por exemplo, o que as lojas na sua região, por exemplo, estão Sim. vendendo, por exemplo, que você não está vendendo, né? O seu preço está bom, o seu preço está ruim. Então, são coisas que a gente tem investido e estudado bastante, né, de como que a gente melhora, então, esse ecossistema do varejo. Então, esse é um pouquinho do que a gente tem feito e investido bastante aqui na Juntos. Cara, isso é muito legal, porque, assim, eu acho que quando você fala da parte de treinamento, capacitação, para o influenciador, né? Vou colocar o termo aqui. Mas, sim, para o profissional da obra, isso é muito legal, porque é notório. Para quem já esteve aqui, tem acompanhando, vendo, nos ouvindo, já teve alguma reforma em casa. É fato. E você sabe quando aquele profissional ele tem a intimidade com aquele produto ali que ele está usando. Às vezes ele coloca ali uma marca ou um produto não tão bem conhecido. Você percebe que ele fica muito tempo perdendo ali lendo o manual ou lendo ali o rótulo, a embalagem para ver qual é a composição certa. Aí tu já fica de, pô, será que esse cara sabe usar isso aqui mesmo? Então eu acho que o treinamento, dando que você relata aqui pra gente, eu acho que é um divisor de águas. Todo o desdobramento que você mostrou logo em seguida, dos cupons, dos vales, dos vouchers, eu acho que são valores agregados, mas o profissional ele ter o conhecimento, eu acho que é o principal valor, ele é o principal valor. Para o varejista e para quem está vendendo aquele produto, eu acho bem interessante você olhar a gôndola e você falar assim, poxa, tem meu produto aqui, meu produto está bem posicionado e não vai faltar, porque é muito chato. A gente vai comprar um negócio e fala assim, eu preciso de 6, não, só tem 2. Aí, putz, e agora? Sim. Esse, 2 esse, não esse faz é um nada. setor que, sim, a gente fala muito que a gente quer tentar trazer a mesma experiência que a gente tem já em outros setores, em bens de Sim, consumo, enfim, em outros setores, no setor de material de construção. Hoje é muito diferente, né? Sei lá, você pensa, até vestuário, coisas sim. assim, você consegue ter uma experiência digital ou até uma experiência física muito mais tecnológica do que hoje você tem numa loja de material de construção, né? Principalmente lojas menores, assim. Então, o que a gente tem tentado é como que a gente consegue trazer um pouco mais essa experiência, essa comodidade, né, aí já olhando mais para o consumidor final, como que o consumidor chega numa loja e consegue ter, digamos, mais certeza, né, do estoque. Sim. Aí o varejista está preparado com o estoque, se o varejista comprou bem, né, o varejista não está ali com aquele estoque mega que ele comprou errado, ou que ele Abarrotado de pagou coisa. caro, ou que ele pagou caro. Então, assim, que ele tem um mix certo, né, que ele tem as melhores marcas, ou às vezes as melhores marcas, né, obviamente, até para a região dele. Tem até uma questão de sazonalidade, né? Putz, Verdade. aquela época chove muito, às vezes o cara vai vender menos. O cara vai vender menos tal item, não adianta ele se estocar, por exemplo, de um item tal, se aquela época vai chover muito, porque ele não vai vender.
Então, tem todas as questões que a gente estuda muito e como que a gente traz toda essa inteligência aí baseada em dados, por exemplo, para o próprio nosso marketplace, né? Então, a gente tem investido bastante também em integrações, né? Então, a gente tem feito, conversado muito com os RPs para integrar com os RPs da loja, para a gente tentar fazer as próprias reposições automáticas de estoque, mas com inteligência para a loja. Então, sugerir para o proprietário, falar, ó, a gente entende que baseado no seu estoque tal, faz sentido você repor isso. Então, essas coisas a gente tem tentado conectar. Imagina isso no setor mega offline, né? Então, é Com um desafio. certeza. E a gente sabe que a produção de um item desse, ela também tem uma cadeia, né? Daqui que eu consiga desenvolver todos os tubos e conexões, produzir, fazer a logística de armazenagem, transporte. Não, não é um produto assim, não é um produto digital. Você vai ali em 2, 3 cliques e Sim, multiplica. Não é no metaverso, viu, gente? É no mundo real, no mundo real. Com certeza sim, a Juntos Somos Mais aí já vai lançar alguma solução também no mundo do metaverso para ajudar a criar, mas lá, obviamente, o conceito de just in time vai ser um pouco diferente, vai ser mais real time. Aqui no mundo real, não. Precisa de ter um controle mais preciso, porque o estoque parado é dinheiro parado. E ninguém quer ficar com dinheiro parado. O dinheiro tem que estar sendo movimentado sim. através do fluxo de compra. E essa parte que você falou, Dani, de estar acompanhando a sazonalidade por cada região, por cada produto, eu acho que dá um diferencial enorme também para não botar nada demais, que aquelas lojas de 1 milhão de saco de cimento até o teto, tu fala assim, meu Deus, o cara não vende isso tudo em um mês. Sim, Mas enfim, parece que tá decorando a sim. loja, né? Espaço, né? Ocupa espaço, né? Pois é, Ocupa muito espaço da loja, tem que ocupar muito espaço e tal. Então a gente tem discutido bastante isso. E pensa, ocupa espaço, você acaba ocupando o próprio crédito do lojista, e aí ele não exatamente. consegue comprar outra coisa. Então uma coisa amarra a outra, assim, sabe? Então a gente tem dedicado bastante tempo nisso, assim, pensado em soluções, e no final todas essas coisas estão conectadas com o marketplace, que acaba também conectando com o loyalty, porque no final ele compra, ele ganha pontos. Então, esse no final é o nosso ecossistema Verdade. para o varejista, né? Então a gente está, isso é um pouco do que a gente faz aqui na Juntos. Agora, Daniel, esse conceito de obra e de construção civil, em geral, a gente sabe que é muito parecido, independente do país, independente da região, em geral. Mas, claro, tem particularidades, tem singularidades específicas pela cultura, pelo método, pelas legislações, a gente sabe. Mas conta aqui pra gente, qual foi a ideia de montar um hub de tecnologia em Portugal? Já que vocês já tem um mercado Legal, que, a princípio, o Brasil, ele tem um mercado maior do que o Portugal, principalmente nesse, pelo menos de território, a gente já sabe o que é. Mas conta aqui pra gente. legal. Esse é um projeto que eu tenho um carinho especial aí que, é, bom, a gente, bom, um tempo atrás, todos sabem do desafio que a gente tinha, né, de contratação no Sim, Brasil de profissionais de tecnologia. O cenário tem mudado um pouco, mas eu ainda tenho algumas dúvidas, né, de primeiro até quando, mas eu acho que tem um pouco de, acho que logo mais vai dar uma estabilizada e vai equilibrar, mas ainda existe um certo desafio de profissionais que ainda querem trabalhar para fora do país, querem trabalhar para os Estados Unidos, querem trabalhar para a Europa, né? Eu acho que essa onda de layoffs, então, sim. obviamente, está mais fácil, entre aspas, digamos, de contratar. Eu ainda acredito que muito dos melhores, bons profissionais estão empregados, conseguem trabalho facilmente, etc. Mas e esses profissionais buscam ainda emprego fora do país, querem trabalhar, né, em países para a Europa, para os Estados Unidos, etc. Então, lá atrás, a nossa ideia foi, por que não termos um hub fora do país para contratar profissionais de fora? Isso pode trazer para a gente muito aprendizado. E aí, quando eu digo aprendizado, a gente vai conhecer fornecedores de fora, tecnologias de fora. Então, o que, que as empresas, por exemplo, europeias ou americanas, etc., estão usando de tecnologia? O que, que as startups fazem lá? Então, a gente não está olhando mesmo. A gente chegou até a conversar com empresas de lá. Tem empresas similares, até o que o próprio Abitis e Trader fazem, que a gente faz Interessante. aqui, tem lá em Portugal. A gente chegou a conversar com eles, mas não é nosso intuito expandir nosso negócio. Então, eu fui para lá, até a gente fez alguns bents. Teve uma pessoa do nosso time que ficou 3 meses, inclusive, lá fazendo bent. A gente chegou até a fazer um evento de tecnologia lá, antes da gente tomar a decisão de abrir empresa.
Então, então foi uma decisão mega segura, assim. A gente tinha certeza que o negócio ia dar certo. Então, nossa ideia foi atrair pessoas, então vamos contratar pessoas em Portugal, e Portugal foi muito, acho que por uma questão cultural, né? A gente sabia que tem Interessante. mega proximidade, tem a questão da língua, porque no final a gente sabia que a gente não poderia contratar pessoas, porque a gente tem uma cultura aqui na Juntos, muita proximidade assim entre os times, muito, digamos, de squad. Então as áreas são muito próximas, time de engenharia, produto, marketing, comercial. Então não tem aquela coisa do time de engenharia ser aquele modelo fábrica de software, do tipo, daqui a demanda faz. Não, cara, o time de Você engenharia tá fala junto e com a resolve a empresa parada junto. inteira, então a gente não Legal. poderia ter pessoas falando uma língua diferente do que a empresa inteira fala, sabe? Então a gente falou, não, precisamos ter uma língua só, e a língua oficial da empresa é português. Então, beleza, então precisamos ter a língua tal. Fuso horário, apesar de alguns momentos ter 4 horas de diferença, 3 horas, 4 horas, tal, a gente sabia que poderia ser um desafio, é um desafio, né? Sim. Então a gente teve que adaptar vários ritos oficiais da empresa. É, por exemplo, a gente tinha ritos que era tarde, a gente puxou tudo para de manhã, para as pessoas de Portugal poderem participar. Mas Portugal investe muito nisso, né? Então tá muito, assim, digamos, fácil tem Tech Visa, então a gente consegue tirar visto para as pessoas muito rapidamente. Aí você viu, lançaram há pouco tempo também, a pessoa pode ir para Portugal, ficar, se eu não Verdade. me engano, acho que até 6 meses lá para conseguir emprego. Eles têm investido muito, assim, em tecnologia no país, vários hubs tecnológicos. Então, assim, o país mesmo tem investido muito em tecnologia. E fora isso, tem toda a proximidade com todos os países em volta ali que Alemanha, Rússia, mega referências em tecnologia que acaba, né, trazendo esse aspecto para dentro. Assim. Então, e tem um dado assim que é mega interessante para a gente. A gente começou isso em agosto do ano passado, né? Até agora, a gente está em abril, a gente tem turnover zero. Assim. Todas as pessoas que a gente contratou, a gente não perdeu literalmente ninguém. Assim. Tem Que uma questão legal, cara. Que cultural, legal. né, que a gente é, realmente a rotatividade lá é muito menor, é uma questão cultural das pessoas, assim, eles trocam muito menos de empresa do que no Brasil, o que pra gente é muito interessante, porque imagina, você treina a pessoa, depois aí quando a pessoa começa a ir bem, a pessoa vai lá, pede demissão e vai para outra empresa. Então Exato. tem essa questão, o que pra gente é muito bom, assim, então todas as pessoas que a gente contratou até agora, a gente manteve todas, assim, então a gente tá mega satisfeito, assim, com o projeto, então a gente está ainda com 6 ou 7 posições abertas, então a gente continua contratando lá, a gente continua investindo lá em Opa. Portugal. Então está sendo um projeto muito interessante para a gente, assim. Cara, que legal. E o perfil de profissional que vocês estão buscando seria mais ou menos como? Além do que você já citou Então aqui hoje de, a de, gente. de trabalhar junto, né? Tem que Sim, saber trabalhar junto. sim, Foi uma dica aí, aquela é, dica oculta aqui, mas eu percebi. sim. Hoje basicamente a gente tem engenheiros de software, a gente tem pessoas do time de design também lá, mas as posições que a gente tem hoje são de devs Python e devs .NET, que são os perfis que a gente tem hoje, tanto no nosso marketplace como na nossa plataforma de loyalty. Então, são Bacana. os perfis que a gente tem buscado hoje lá, que a gente tem as vagas publicadas. Bem, e eu reforço, né? Saber trabalhar junto com vários outros times, que é uma coisa também que o Exato. perfil do profissional É de a principal. tecnologia vem mudando, né? Porque assim, essas empresas cada vez mais integradoras entre setores, o conceito de departamento, aquela coisa mais dividida, isolada, já caiu por terra há um bom tempo. Você citou muito bem que se o time de produto está conectado com o time de marketing, que está conectado com o time de engenharia, não existe aquele, abre lá o ticket e depois eu vejo. Não é uma fila aqui. Cara, realmente ele está entendendo qual é o Sim. problema. O propósito é muito bem coeso para todos os times. E o resultado? Bem, o resultado está bem aqui na nossa É frente, isso. viu? Quem A está parte, a acompanhando parte aqui. técnica aprende, né? A parte Exatamente. técnica aprende, né? Exatamente. É isso. Cara, eu acho isso fantástico. Você vem desenvolvendo. Agora, obviamente, o mercado é um mercado concorrido, né? É um mercado concorrido. Como é que vocês estão conseguindo contornar essa solução aí no mercado tão aquecido e concorrido? Cara, eu acho que nosso foco é ampliar, assim, cada vez mais. A gente tem. O negócio é não olhar para trás. Assim, vamos olhar para frente, vamos continuar Legal. ampliando nossas soluções. Então, a gente está foco total no nosso marketplace esse ano. Então, como que a gente cresce, evolui cada vez mais o nosso marketplace. Pensa, há pouco tempo atrás,
A empresa tem 4 anos, a gente vai fazer 5 anos agora em outubro. Que bacana. A gente era um programa de fidelidade, né, na prática. A gente tinha um marketplace que a gente vendia, era uma loja virtual que vendia uma marca, a gente começou a expandir, a gente já transacionou 9 bi no nosso marketplace. Então, é isso. Agora é continuar crescendo sem olhar para trás e ver o que mais que a gente pode expandir nesse mercado. Pegando nesse gancho aí, como é que dá para crescer mais? O que dá para vir nos próximos passos aí? Outubro vai fazer os 5 anos, você citou. Já deixo aqui meus parabéns antecipados. Comemore muito bem essa festa. Mas, ok, passou 5 anos. Em tese, já consolidou aí o CNPJ, já está bem estruturado, né? E aí agora o que dá para esperar para os próximos Sim, 5 aí? Será que dá para falar? sim. Eu acho que o principal, assim, além do óbvio investimento em tecnologia, eu acho que é investimento em dados. Então a Legal. gente até reestruturou esse ano um pouco a empresa, né? Então a gente tem investido muito em dados. A gente construiu uma plataforma, né, proprietária há 2 anos atrás. Então a gente trouxe alguns perfis diferentes, trouxe uma pessoa de produtos de dados também para a empresa. Então a gente tem investido muito em dados porque a gente entende que vai fazer bastante diferença nos nossos produtos e na forma que a gente pensa dentro da empresa, né? Então, é o que a gente fala, não é só para fazer produto, né? Acho que é para mudar a forma que a gente pensa dentro da empresa, como as áreas pensam, como as áreas executam dentro da empresa. Então, acho que esse é um negócio. Como que a gente muda toda a experiência dos nossos produtos, né? Então, o que eu comentei um pouco, toda a recomendação dos nossos produtos, como que a gente muda a experiência do varejista, a experiência do profissional dentro, né, desses nossos produtos, como que o varejista compra melhor, como que o profissional se capacita mais, como que o profissional consegue mais trabalho, né, por exemplo, ou como que a própria experiência do consumidor, né, para conseguir ali reformar, fazer a sua obra, fica mais fluida, né, mais fácil através do Legal. aplicativo ou na própria loja. Você chega numa loja e fala, nossa, que experiência maravilhosa chegar agora numa loja de smartphone, né, como era antes e como que é hoje. E como eu comentei também um pouco lá no começo, é essa questão comercial, né? A gente continua investindo muito nessa questão humana, né, nessa frente comercial, porque a gente entende que é do setor, assim, não é algo que vai mudar, a gente depende muito disso, então a gente continua trazendo muito essa aproximação, né, com as pessoas, com toda a frente comercial das indústrias, com o nosso time comercial, porque é um setor, é uma característica do setor, é um setor ainda offline e que depende muito dessa relação humana, assim, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Dani, papo bom é assim, chega, passa rápido aqui. A última pergunta que eu faço aqui aos meus convidados, para a gente refletir junto. E a resposta, quem já acompanha o Papo Cloud já sabe, né? Pode ser para o lado técnico, pode ser também não para o lado técnico. A resposta tem que vir da onde? Tem que vir do coração. O que você acha sobre o tema? Cria todo o pano de fundo aqui do Papo Cloud. Então, bora lá. Para o Dani, o que é essa tal da computação em nuvem? Eu pensei sobre essa pergunta, hein? Mas falei, vou pensar numa resposta bem objetiva, assim. Mas, cara, para mim, computação em nuvem é a alavanca de tudo que a gente tem hoje, assim. Acho que tudo que a gente faz hoje, na prática, é, é, a alavanca foi cloud, assim. Eu de verdade não acredito que a gente teria toda essa evolução tecnológica, isso que a gente está fazendo aqui, ou a vida digital que a gente tem hoje, a facilidade que a gente tem hoje para tudo, ou tudo que a própria Juntos faz hoje, se a gente não tivesse a computação em nuvem. Óbvio, acho que a gente teria muita coisa, mas, digamos, num pace ou muito menos digitalizado numa velocidade muito menor, assim. Eu acho que isso possibilitou é, as empresas, enfim, a velocidade das coisas serem muito, o mundo evoluir digitalmente, assim, de uma maneira muito mais acelerada, assim. Então, para mim, isso é literalmente o próprio significado, assim, tá? Para mim tá em tudo, assim, sabe? Acho que Sensacional. é o que é a minha visão sobre. Cara, adorei a sua visão, já me inspirou aqui. Eu acho que vou criar até um conteúdo só sobre isso. Eu me lembro de um. Agora eu tô esquecendo, mas eu vou botar aqui na edição.
Foi algum cientista que disse que me deu uma alavanca que eu movimento o mundo, viu? Que eu movo o mundo. Eu acho que a tua resposta é muito associada a isso. Me deu uma nuvem que eu movo esse mundo É aqui, isso. rapaz. E é o que vocês estão fazendo dentro da Juntos Somos Mas Mais, é cara. isso mesmo. Muito massa, cara. Parabéns aí pela jornada. Já fica aqui portas Obrigado. abertas. Aqui não tem trinco na porta, não. Pode bater, chutar a porta e vem-se embora. Vamos comemorar esses 5 anos juntos aí de vocês. Vai ser muito legal, cara. Parabéns, excelente jornada. Sucesso aí também e até a próxima, viu? Obrigado, prazer. Obrigado pela oportunidade. Até mais e parabéns aí pelo trabalho. Valeu, obrigadão. Bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que você achou desse bate-papo aqui com o Dani? Olha só, se você acha que tem que atender somente a um usuário, que é o seu usuário final, com a sua solução, talvez você tenha que rebobinar esse vídeo e voltar lá para o início. Entenda seu ecossistema. O Dani deixou muito claro aqui. Entenda quem são os atores que estão participando de toda a cadeia que você entrega o valor. Então, se você ficar só tentando resolver o problema para quem está consumindo, resolva antes, um pouco antes do antes, que você realmente vai entender como agregar mais serviço ao mundo físico com o mundo virtual e vice-versa. Tá claro, uma aula aqui. Cara, eu adorei esse bate-papo com o Dani, altos exemplos. E você já sabe, né? A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, o grupo do Papo Cloud do Telegram, aqui no nosso episódio. Agradeço muito pela sua participação e audiência. Já sabe, né? Se chegou até aqui, deixa um comentário pra gente saber. Tem uma troca aqui bem legal. E aí? Tá na nuvem?